Olá, vestibulandos da Minha Força. Na aula de hoje nós vamos estudar algo muito interessante, não somente para a área de matemática, mas também para todas as áreas, que é a interpretação de gráficos, tá bom? Essa aqui é mais uma dica do Dá Minha Força para vocês, e é certo que é no Enem, isso aqui não tem dúvida, é importante que você anote todos os passos e que também nos envie suas dúvidas. Então vamos lá, o seguinte, interpretação de gráfico. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que quando a gente fala de interpretação de gráfico, a gente vai sempre ter uma escala. E essa escala é direcionada por um eixo, que a gente vai chamar aqui, no nosso caso, vamos lembrar lá da matemática, eixo X e eixo Y. Tá? Nós não estamos falando de interpretação de gráfico da função de primeiro grau, nem da função de segundo grau, tá bom? São aqueles gráficos um pouco aleatórios, onde não existe função. Nós já vamos ver um exemplo. Um grande barato disso tudo que a gente tem que guardar é a seguinte relação. Existe sempre uma relação entre um ponto, por exemplo, XA, YA, é sempre essa relação XB, YB. Por exemplo, suponha que aqui eu tenho XA igual a 3, tá? E eu tenho aqui o YA igual a 3. Então, significa que esses pontos têm uma determinada correspondência aqui, nesse pontinho azul que eu fiz, tá bom? E vamos falar aqui do XB também. O XB, suponho que ele seja 10 e o YB seja 5, A gente faz essa linha pontilhada que significa uma linha imaginária. É como se ela não existisse. Então, não vou fazer aqui em X, ó. Ela vem, representa esse ponto, tá? Então, se a gente fosse trabalhar em termos aqui de anotar os seus dados para ter uma interpretação, a gente sabe que para x igual a 3, nós temos y igual a 3. E para x igual a 10, nós temos y igual a 5. E aí a gente trabalha na interpretação desse camarada, de que forma, naquilo que o exercício pede. Qual é o maior valor da função? Qual é o menor valor da função? Então vamos ver um exemplo. Esse exemplo eu tirei lá do site de investimento.com. É um site que fala principalmente da parte de investimento, e ele fala muito bem sobre a parte do petróleo. E nesse exercício aqui, nós queremos te apresentar o seguinte: esse aqui é o gráfico do preço do petróleo no mundo, tá? Ao longo do tempo. Nós temos janeiro, 1º de janeiro de 2008, 2010, 2014 e 2016. Aqui, ó, ele está representando o valor do barril do preço do petróleo. 20 dólares, 41 dólares, 60, 80, 100, 120 dólares. Observe que ele já te assusta um pouco, porque a gente está acostumado com um eixo sendo tratado dessa maneira. Mas qual é o barato aqui? Ele brinca com você. Ele pega, bota o eixo do outro lado e aí assim coloca os valores do outro lado. Mas você não precisa ter medo. A análise é sempre a mesma. Então eu vou chamar esse aqui do eixo Y e esse aqui do eixo X, tá? Então, olha só, o que é esse gráfico? Esse gráfico ele tem uma função? Pode ser que em algumas partes dele existe uma função, mas esse gráfico, no geral, ele não tem uma função que corresponde a esse gráfico. Esse gráfico é puramente um gráfico de interpretação. Então, olha só, o que significa em janeiro? Nós estamos em janeiro de 2016, tá? E aqui nós estamos praticamente em março, vamos colocar assim. Observe que nós temos 41,53. Esse valor logo de cara, a gente já observa aqui para depois de janeiro, esse valor é o preço do barril do petróleo atual, tá bom? O que mais a gente pode reparar nessa função? O que a gente pode anotar? Observe que nós temos um mínimo, que é onde é o menor valor no gráfico. Olha que o menor valor está aparecendo aqui, ó, perto de janeiro de 2016. A outra pergunta é, onde está o maior valor do barril do preço do petróleo? Se você olhar aqui, o maior valor ele tem que estar correspondendo em Y, certo? Então, olha só, 20, né? Está perto de 20 aqui, na verdade é 30 alguma coisa. E você vem, procura, onde está o maior valor está aqui. Você encontrou o maior valor, ou seja, aproximadamente 2007, por aqui, ó, tá ligando aqui, beleza? E ele pode fazer mais uma pergunta, onde é mais estável? A gente vê que o mais estável está nessa região aqui, tá bom? Então essas são algumas das perguntas que ele pode aparecer nessas interpretações de gráfico. Você tem que olhar para o gráfico,
conseguir ler. Vamos ver o que nós anotamos aqui sobre algumas perguntas. É o seguinte, ele pergunta aqui uma questão que pode estar, essa questão pode ser uma questão de geografia, de matemática, até mesmo de física. Saiba que o Enem é interdisciplinar. Então é o seguinte, qual é o momento de crise? Ele pergunta qual é o momento de crise. Segundo, qual é o melhor cenário econômico e o período de maior estabilidade. Olha só, então conforme a gente já matou aqui, já anotamos, o período de crise é onde o preço do barril do petróleo está o menor possível. Então a gente está aqui nessa região, tá? É nessa região que a gente tem um período de crise. Então a gente tem aqui valores de X, ó, esse camarada aqui, tá ligando aqui, aqui tá ligando aqui, opa, aqui não tem ninguém, aqui tem sim, aqui tá em 0, aqui estão os pontos, tá bom? E você tem, por exemplo, um padrão, um ideal, um momento muito bom, onde o barril do petróleo chegou lá em cima, ou seja, acima de $120. Então você tem aqui aproximadamente em 2007, 2006 e 2007, tá? Não tenho certeza, mas é uma análise gráfica, provavelmente vai dar mais informações. E ele pergunta também um período de maior estabilidade, ou seja, onde tem pouca variação. Então você olha aqui nessa região, é uma região, a gente pode estar ligando aqui, certo? 2010, 2013 talvez. Vamos botar aqui de 2009, final de 2009 a 2013. Olha só, um período de maior estabilidade do preço do barril do petróleo, estava acima de $100, variando entre $100, e após isso você tem uma queda no preço do petróleo. Então a interpretação de gráfico, ela parece difícil, mas ela não é. E essa técnica que eu te mostrei agora, essa maneira que nós podemos avaliar e resolver, serve para qualquer questão. Se ela não tem uma função definida, uma função afim, uma função de segundo grau, um polinômio, significa que ela vai ser uma interpretação. A gente vai ver também, em breve, questões como funções com barras, assim, para que você possa também visualizar e entender. Então é isso, pessoal. Essa aula de hoje foi uma aula para te dar essa dica, te dar esse macete. Então, não marque bobeira no Enem. Nos envie suas dúvidas e lembre-se que suas dúvidas podem virar aulas. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.